12 de junho, dia dos namorados, aquele dia em que os namorados aproveitam e o pessoal que tá solteiro faz beicinho e diz, parem de postar coisa de namorado porque eu não tenho namorado. Meu namorado são os estudos. Meu namorado é o Enem. Meu namorado é a prova. Tu quer saber esse negócio de namoro. E nós vamos fazer um episódio sobre, será que o namoro atrapalha os estudos pro Enem? E pra fazer esse episódio, será que o namoro atrapalha os estudos pro Enem? Eu sou um péssimo podcaster que eu já vou dar a resposta. Não atrapalha, é óbvio que não. Mas, pra fazer isso e eu não ficar falando sozinho, eu convidei 2 amigos meus, não sei se vocês conhecem ou não, até porque eu fazia muito suspense, vocês já viram na thumbnail quem são, né? Vitão, eu sou um péssimo podcaster, Vitão. Eu não preparo nada, cara. Já tá ali o troço, pra que eu tô fazendo suspense? Estamos aqui hoje, vem pra cá, Babi e Dudes. Muito bem-vindos ao InterpretaCast. Olá! Viram? Olá, Laura, tudo certo? E aí, Babi pessoal? e Dudes, nós estamos aqui porque, pra você que não sabe, Babi e Dudes são namorados há mais ou menos 37 anos. É quase isso. Faz 37 anos que eles estão juntos e eles começaram esse processo nessa fase que você tá aí agora, de vestibulando, recém entrando na universidade. Então, na hora que eu pensei nesse episódio, não havia casal melhor pra convidar os meus amigos que estão aí. Hoje nós vamos bater um papo sobre tudo isso. Então, a Babi, vou apresentar vocês agora, depois vocês falam um pouquinho se quiserem, é professora de Química, dispensa apresentações, professora fantástica, já trabalhamos juntos, todo o processo, né? De vez em quando eu invado o curso dela, atrapalho um pouco lá, faz parte do processo, é uma coisa meio que junta, né? Professor Dudes, Prof. Dudes é prof de matemática, está aí, né? Da temida matemática, então tu imagina se juntar os dois pra dar uma aula de cálculo estequiométrico, acabou, né? Nunca mais a pessoa vai ter problema na vida. E a gente brinca assim, né? Meu Deus, já pensou se tem um filho e é físico? Pronto, completou. Tu já pensou? Gente! Química, física e matemática, os 3 loucos. Os 3 demônios. Se tiver 2 filhos e um for física e o outro biologia, é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Imagina, a prova, o segundo domingo. Você pega o segundo domingo inteiro de Enem com a família. Isso é fantástico. Né? Não, a gente tem que formar essa família agora. Vamos eu quero lá. essa família. Vamos lá, gente. Um casalzinho de gêmeos. Já imaginou? Um de física e um de biologia. Ia ser fantástico. Então, Babi, professora de química, Dudes, professor de matemática. Hoje a gente vai falar nem sobre química, nem sobre matemática. A gente vai falar sobre namoro. Então, querem fazer considerações iniciais? Querem fazer alguma apresentação? Querem dizer alguma coisa pra galera que tá esperando? Vou começar com a primeira pergunta. Vocês são namorados há quanto tempo? Como é que foi essa história? Começaram a namorar nessa época de vestibulando, pelo que eu sei por alto, alguma coisa eles vão me contar aqui, que a Babi era vestibulanda e o Dudes estava começando a vida universitária, era alguma coisa assim? Conta pra gente. Tava terminando, né, amor? Terminando, você tava terminando. A gente tem um pouquinho de diferença de idade, 7 né? anos. 7 anos 7 de anos. diferença de idade. E quando a gente se conheceu, o Dudes namorava e eu também namorava outras pessoas. Abafa. Abafa pra não começar o podcast. Atenção, com você, rolo. ex-namorado da Babi, ex-namorada do Dudes, que tá ouvindo esse episódio, tá? Um abraço pra vocês. Pode continuar. Bom, aí a gente se conheceu e eu estava no terceirão. E o Dudes já estava na faculdade quando a gente se conheceu. E aí, bem no finalzinho da faculdade dele, no finalzinho do meu terceirão, inclusive, tu foi na minha... Fui na sua formatura. E eu fui na tua? Não. Eu não fui na formatura dele. Bacana. Mas E ele eu convidei. Eu não fui na formatura dele, mas ele foi na minha formatura. Se fazendo de difícil, né? Isso, já Entendi. desde sempre. E aí depois, a gente, em 2009, né, foi quando a gente... 2009. Ele acabou terminando o namoro e eu também terminei o namoro, mas a gente não se falava muito, assim. A gente só, enfim, dava oi, tchau, né? A gente nem era próximo. E a gente se conheceu no futebol. Tens noção? Jogando futebol. Jogando loucura. futebol. Foi. E aí, ele ficou solteiro, eu também fiquei solteira. A galera andava muito junto, né? E aí, a gente começou a trocar uns olhares. Quando vê, foi. O mais interessante é que eu também já estava terminando minha faculdade, mas minha faculdade não era licenciatura, eu ainda não estava virando professor. Então, eu e ela, nessa época, nenhum dos dois estava nem próximo de ser professor. A gente nem sonhava que a gente ia Eu ser. não tinha Ah, tá. menor Vocês ideia. não começaram essa vida... Já vamos aproveitar e vamos puxar o episódio pra isso, porque a galera também tá lá naquela fase do, né, escolha da profissão. O episódio pra falar sobre tudo. Então, não fazia matemática, Dudes, e não fazia Não. química. Tava terminando Não. contabilidade e ela tava, né, terminando o terceirão. Terminando o terceirão. Mas E aí, quando a gente ficou, eu tava no pré-vestibular já. Tá. Eu tava Mas aí, quando tu fazendo. entrou de primeira, tu entrou pra química?
Não, Também não. também não. O que tu fez, Que mulher? doideira, né? Quando eu passei a primeira vez, eu passei para ciências contábeis. E eu fui cursar na UFSC. E eu falei pra ela não fazer, que eu tava me informando assim, não faz contábeis, pelo amor de Deus. Pegou o E ela, ranço "Não, da vou." contábeis. Ele falou várias vezes, não faz. Eu falei, não, eu vou e tal. E aí eu fiz, deu quase 2 anos, né, que eu fiz contábeis na UFSC. E aí não deu. Não deu. Eu não gostava do curso, dos professores, dos colegas, de nada, eu não gostava. Eu era bem infeliz. E eu fiz estágio, não gostava do que eu fazia no estágio, não gostava de nada. E aí foi... Cara, isso é muito legal, Babi. Vou desvirtuar. É o potencial, pessoal. O potencial para um episódio com a Babi mudar o assunto original é um potencial fantástico. Esse episódio tem tudo para mudar o assunto, mas tudo bem. Vamos lá. Cara, quando a gente olha a Babi nas redes sociais, divulgando o curso, o Dudes fazendo o trabalho dele, o aluno que tá em casa, eu pensava assim, você me disse se você pensava ou não. Cara, os caras se formaram no ensino médio, fizeram química, fizeram matemática, são profissionais de sucesso, sempre souberam o que queriam e tá tudo certo. É a primeira impressão que a gente tem. Porque é por isso que eu acho que esse podcast é legal. A gente não tem espaço pra falar sobre isso. A gente não conta, né? Eu de vez em quando conto da minha trajetória, mas a gente não fala isso. Então, pô, vocês estavam namorando, começaram um processo, numa situação de dúvida do que queriam ser da carreira. Entende? E tem gente em casa agora ouvindo e dizendo assim, ó, porque eu não consigo decidir a minha vida, eu tô estudando pro Enem, eu não sei nem o que eu quero direito, então assim, ó, eu não tenho como me preocupar com um namoro agora. Entendeu? Eu não tenho condições de ter um namorado agora, eu vou ajeitar minha vida primeiro e depois eu vou namorar. Nossa, é isso que as pessoas pensam. Só lamento. E aí vocês estão me dizendo que, na verdade, é o contrário, vocês se apoiaram nisso, né? Nossa, total, muito. A gente Tá. apoia muito. E me conta mais como é que foi essa história. Daí, contabilidade, tentou, foi, e aí? Que na realidade, quando a gente começou assim a namorar, a gente veio do futebol, né? Que o irmão da Babi jogava no meu time de futebol. Tá. A gente criou meio que um time feminino. As meninas queriam jogar também, criamos, né? E o irmão da Babi trouxe ela, ó, minha irmã joga também, entrou no time. Foi ali que a gente se conheceu, né? Pelo futebol. E depois, quando a gente já, né, se separou ali dos nossos namorados, começamos a conversar e entrar nessa parte do namoro. Ela estava nessa pegada aí De de pré-vestibular. Do pré-vestibular. Então, eu entrei na vida dela já sabendo disso, e eu já tinha passado, que eu já estava terminando a faculdade, eu já tinha passado 2 vezes por essa parte de estudar, fazer cursinho, então eu já conseguia entender um pouco mais o lado dela, e aí então a gente não teve tanto esse problema, né, ou que alguém possa ter um problema que, namorar, atrapalhar os estudos. A minha cabeça já era outra, já era um pouco mais madura, então essa relação de estudo e namoro pra gente foi um pouco mais tranquila por causa disso, né? E como que era, assim, daí, tem simulado no final de semana, e o Dudes querendo ir no cinema. Exatamente. Como é que era, assim, daí vocês... um entendia numa boa, dava uns atritos, eu quero ver se eu provoco uma briga. Meu objetivo é briga da audiência. Briga vai explodir o episódio. Tu imagina se no recorte que o Daniel for fazer do Rios, tiver os dois se tapeando. Hein, porra, vai ficar show. Porque o recorte do Rios ali vai pro TikTok. Imagina, casal briga em podcast no TikTok. É o que eu preciso pra alavancar esse episódio. Então, eu vou ficar cutucando pra tentar provocar uma briga, assim, ó. Sempre era numa boa, não rolava um atrito? Como é que era, vai? Não, no começo do nosso relacionamento era só briga, né? Eu tô brincando, não era só briga. Era só briga? Não, mas a gente brigava bastante, né? É engraçado de falar porque normalmente casais de namorados, o começo é aquela paixão, aquele amor, é só alegrias, né? E com o tempo passando, as pessoas ficam, tá, ok. O nosso foi ao contrário, né? A gente começou quase se matando de tanta briga que a gente tinha, mas a gente se brigava feio, assim, direto, e conforme os anos foram passando, a gente foi ficando, que hoje é praticamente raro acontecer uma briga entre a gente, é raríssimo, né? Que loucura, né? Voltando aqui para a época de vestibular, né? Então, o que eu tentava fazer, né? Eu que já era um pouco mais velho, já tinha carro, mobilidade, eu tentava sempre dar o suporte ali para ela. Né? Levar para o cursinho, eu sei que, né? Acordar cedo, tinha prova para fazer, simulado final de semana, como você falou. Cara, vou levar ela para almoçar, para ficar mais tranquilo, levar ela no cursinho, tentar ali
para que pelo menos essa rotina que a gente sabe que é extremamente estressante fique um pouco mais leve, né? Era o que eu tentava, não sei se ela via da mesma forma. Sim, não, assim, eu não tenho... Tu reconhecia, pelo menos. Sim, não, realmente, eu tenho muitas lembranças, assim, de ele me pegava pra almoçar, daí ele me levava no shopping, almoçava, depois deixava de novo no cursinho pra passar a tarde toda estudando, né? E que também era mais ou menos o tempo que eu tinha pra estar contigo, né? O tempo ele que eu tinha, também... é o tempo que eu te levo pra almoçar equilibrar. e levar, né? Porque Isso. o resto ela tava ali na pegada. Na pegada. E aí também eu lembro que tem uma memória minha, porque eu fiz um cursinho que era uma vez à tarde e depois eu fiz à noite. E o cursinho que eu fiz à noite, ele ia até 10h40. Então tu pensa, eu saía 10h40 sozinha do cursinho, caminhava até o terminal, que era perigoso esse horário sozinha, Sim. e pegava o ônibus 11 horas da noite para ir para casa, né? Então era bem pegado, assim, nessa época. E eu lembro várias sextas-feiras de ele ir lá me buscar, né, justamente para aliviar isso. Então, assim, a experiência que eu tive com ele foi de muito apoio. Diferente no terceirão, que eu namorava outra pessoa, eu tive muitas incomodações. Inclusive, eu contei pra ele recentemente, ele nem sabia, que no terceirão eu perdi o Enem por causa do meu ex-namorado. Que? Absurdo. Mas como é que foi isso? Não, isso aí... Isso é ótimo pro episódio. Como é que é? Como assim? Perdeu o Enem? Foi assim, ó, eu fiz a primeira prova do Enem, fiz o primeiro dia, tudo certo. E quando foi pro segundo dia do Enem, ele tava o final de semana inteiro, tipo, festando. E eu não podia ir, né, na casa de praia lá dele e tal. E eu não podia ir porque eu tinha o Enem. E aí aconteceu que rolou umas coisas lá nesse lugar que eles estavam com todos os amigos. E a galera toda bebendo e fazendo E as amigas mandaram foto. Exato. E aí mandaram foto dele lá muito doido, E aí pensa, choradeira. Quem disse que eu tinha psicológico pra fazer o Enem no domingo? Tu acredita que eu não fui no ano do meu terceirão? Cara, Então eu tive a experiência de alguém ferrar os meus estudos e alguém... que casal lindo. O objetivo era que eles brigassem. E eles estão se amando, fazendo carinho. Mas assim, ó, isso que vocês falou agora é muito importante, Babi. Porque, cara, eu tenho história de alunos meus, assim, ó. Porque a gente tá falando sobre namorar enquanto você tá estudando no vestibular. Tem namoros e namoros. Você tem que namorar com alguém que você esteja num relacionamento saudável e que essa pessoa seja tua parceira, né? Aí o cara vai dizer assim, uma aluna vai dizer, eu tô namorando com um cara, professor, assim, ó, mas ele não me apoia muito. Para de namorar. Para de namorar. Porque se ele não te apoia agora nos estudos, qual é a chance dele te apoiar depois no restante que você for fazer? Exatamente. Você vai fazer o quê? Aí passou o Enem, passou a época de Enem, que você tem que se dedicar. Daí você vai se dedicar só ao seu namorado? Não, cara, você vai ter que se dedicar ao seu trabalho, aos seus estudos na faculdade, a um monte de coisa. Então, tu tá me contando isso, e eu tô lembrando de histórias lá de Santa Maria, cara. De meninas me contando exatamente a história que tu contou. Parece uma aluna minha me contando assim, ó. De namorados e namoradas irresponsáveis. Gente fazendo isso na semana de prova. Teve um cara que acabou com uma menina, uma aluna minha, a menina tentando fazer vestibular pra medicina, na época era vestibular da UFSM. E o cara acabou o namoro com ela 2 dias antes da prova. Nossa Senhora. Então a prova era no sábado, o cara terminou o relacionamento quinta. Atenção você, seu imbecil, que há 15 anos atrás terminou o relacionamento 2 dias antes do vestibular. Sabe por que você é um completo e total babaca? Porque era só tu aguentar mais 3 dias. Meu Deus. Se tu acabou o relacionamento faltando 2 dias pra prova, é porque tu já tava pensando em terminar faz um tempo. Tu podia aguentar mais um pouco. Então você é um imbecil. Eu precisava desabafar. E aí, né, só a minha história, a gente daí terminou no dia do Enem. No dia do Enem também. Pelo amor de Foi no Deus. dia que eu não... Daí, óbvio, eu perdi a prova. Aí eu falei, não, chega. Por que chega? Porque eu pensei assim, os estudos era uma coisa... Era e ainda é, na verdade, sempre foi uma coisa muito forte pra mim. Sabe? Eu sou extremamente estudiosa, dedicada. E o quanto realmente o estudo mudou a minha vida. E como isso era extremamente importante, naquele dia, que foi o dia que eu perdi o Enem, eu falei, não tem como eu ficar com uma pessoa assim. E aí eu terminei meu namoro. No dia do segundo dia do Enem, que eu perdi no meu terceirão. Pra tu ver como isso me marcou, né? Não, mas aí tá, ok. Pelo menos, né? Acabou. Pelo menos acabou. Pior que tem gente que fica, né? E fica, Porque, e fica, e fica. E aí a gente tá falando sobre um ponto importantíssimo. A gente acha que namoro atrapalha os estudos pro Enem.
Se você tiver um relacionamento não saudável, como era o teu caso, porque a pessoa não te apoiava e tal, não é que vai te atrapalhar pro Enem. Vai te atrapalhar na vida e, consequentemente, no Enem. Eu acho que o grande problema é que o vestibulando, com 16, 17, 18, 19, 20 anos, que tá vivendo aquele período de Enem, eu sempre falo que a vida dele vira o Enem. Porque até então, na vida, a gente tá no ensino fundamental, tá no ensino médio, qual é a diferença do ensino fundamental e do médio pra fase de Enem? A gente tá fazendo o que mandaram a gente fazer. Passa do primeiro pro segundo, ninguém terceiro. se forma no primeiro ano e diz assim, será que eu vou fazer o segundo ano agora? Ou será que eu vou montar uma startup? Não, o cara não faz isso. Não faz isso, né? Não é do primeiro pro segundo. Então, na hora que você sai do colégio e você vai fazer, a maioria das pessoas que estão ouvindo esse episódio estão indo fazer uma faculdade porque acham que esse é o caminho natural. Tem muita gente que não parou pra pensar, mas será que eu quero? Será que é isso que eu quero pra mim? Não parou. Então o cara vai no natural. Então é a primeira vez que você tem que tomar grandes decisões na vida e aquilo te suga de tal maneira que a tua vida vira o Enem, cara. A tua vida vira o Enem. Então assim, ó, será que namorar vai me atrapalhar ou me ajudar no Enem? Se você estiver num relacionamento saudável, vai te ajudar, cara. Porque quando você tá de bem com a vida, quando você tá feliz nos outros setores da sua vida, você faz tudo melhor. Você estuda melhor, você rende melhor, você faz não sei o quê. E os caras ficam, não, mas aqui, professor, eu não vou ter tempo pra estudar, porque daí eu vou ter que me dedicar ao namoro. Mas assim, ó, da experiência que eu tive enquanto eu, né, namorava nessa época. Se você tem uma coisa pra fazer ali depois, cara, eu vou sair com ela às 8 horas. Então, isso aqui que eu vou fazer, eu vou render bastante agora, porque às 8 eu quero estar fazendo não sei o quê. E aí tu não procrastina. Isso. Porque se tu tem o sábado inteiro e tu tá às 2 da tarde, eu vou fazer tal coisa agora, porque depois eu não tenho nada pra fazer. Eu posso ficar estudando. Então, sabe essa energia que te dá de fazer o processo? Pô, só ajuda. Exatamente. Só ajuda. Exatamente. Se o relacionamento for saudável, né? Pergunta que eu tenho pra vocês é, pra começar a botar vocês na parede. De onde você acha que surgiu? De onde vocês acham que surgiu? E por que existe essa visão? Porque eu vou dar a minha opinião primeiro. Nem era pra existir esse episódio. A gente tem que discutir se namorar atrapalha ou não nos estudos. Se existe o episódio é porque existe a demanda. Isso. Se existe o episódio é porque as pessoas se questionam isso. É porque alguém, em algum lugar do planeta, eu sou mentor de estudos, então eu vou falar dos meus concorrentes. Tem algum mentor de estudos no planeta hoje dizendo assim, cara, o ano de estudos não é ano de namorar, foca nos estudos. Quer dizer, é isso que faz com que a gente tenha que gravar esse episódio. Por que vocês acham que existe essa noia? De onde vocês acham que isso surgiu? O que vocês pensam sobre isso? Por que isso virou uma pauta? Namorar atrapalha ou não nos estudos? Já pensaram sobre isso? Talvez pode ser, né? Essa ideia de que estamos namorando e que fica essa pressão. Hoje eu tenho que te ver, hoje a gente tem que sair, hoje a gente tem que fazer uma coisa. Os nossos amigos vão fazer um churrasco na casa de praia. Nós temos que, talvez esse tipo de pressão que se tem, né, num grupo de amigos possa gerar talvez um problema, né? Mas até pela experiência que eu tenho hoje, alunos que eu converso, que eu atendo e que converso sobre provas, faço atendimento matemático, eu vejo muito o contrário disso, né? Eu vejo o quanto que eles estão focados no estudo e que parece que o namoro não vai te atrapalhar. Assim, se começar a atrapalhar, então tchau pra ti, meu namorado, não quero, porque é esse o meu foco. Eu tenho, eu vou dizer aí, falando por cima aqui mais ou menos que eu tenho na minha cabeça, 90% dos alunos que eu atendo têm namorados. Muitos deles, o namorado estuda junto, faz cursinho, também está na mesma linha, o que também é legal. Ajuda. É bom. Entende, né? Na verdade, a pessoa entende o processo. E a grande maioria deles namora e tá ali focado, né? O namoro não é algo não deixa de focar por causa disso, que atrapalha e que tá te dando problema, né? Então, pelo que eu converso com meus alunos, isso é pouco comum. Mas não sei se talvez já teve épocas né, essa cultura de que eu tenho que estar lá com o meu grupo de amigos. Pô, vocês estão festejando, eu tô perdendo minha vida, talvez possa ser algo assim. Minha adolescência está passando e eu não tô curtindo porque eu tô focado. Talvez possa ser um pouco disso que tem um pouco dessa ideia, mas eu vejo isso, né? Obviamente estou falando da minha bolha, um espaço amostral aqui menor, mas eu vejo sim que isso... Mas, sinceramente, menos. que
Que noia, velho. É, Porque não se tu faz não sentido, namorar né? agora, tu vai namorar quando? Sim. Porque tu acha que tu vai ter uma estabilidade na tua vida? Ou tu acha que no Claro. trabalho também não vai ser uma pegada? Tu acha que, né, depois na tua faculdade, tu não vai ter que estudar na faculdade? Porque tu estuda pra passar no vestibular. Quando chegar na faculdade, querido, tu vai ter que estudar muito. É que aí eu tô ouvindo vocês falarem e tô pensando em duas reflexões diferentes que são importantes a gente levantar aqui. Tá? Oh, Jesus. Primeiro, sobre o que o Dudes falou, que eu acho que é muito importante. Tem a ver, o que o Dudes estava falando, com a idealização das pessoas em relação ao que é alguma coisa. Por exemplo, assim, eu acho que namoro atrapalha nos estudos. Quantos namoros tu já teve? Porque tu não pode generalizar. Namoro é ruim e atrapalha. Depende dos namorados que tu teve. É que nem eu escuto muito aluno falar assim, eu pra mim ir em psicólogo não resolve. Eu tentei ir em psicólogo e não rolou. Amor, que psicólogo que você foi? Retorna. Porque Vai de novo. qualquer profissão tem gente boa e tem gente ruim fazendo. Exato. Então, quando você diz pra mim que ir no psicólogo não te ajudou a melhorar os estudos pro Enem, cara, tem alguma coisa errada. Porque a amostra que eu tenho é contrária. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa teve um relacionamento ruim por algum motivo e ela chegou à conclusão, namoro é ruim. Como com certeza o Dudes já pegou alunos de matemática que diziam assim, eu odeio matemática. Cara, mas às vezes a construção de tu odiar a matemática vem de como tu foi apresentado a ela e como tu foi. E tu em química também deve ter tido isso, com Exato. certeza. E também, assim, se eu levasse essa verdade pra minha vida, do tipo, meu Deus, namoro atrapalha, porque aquele namorado que eu tive realmente me atrapalhou, eu nem Isso. teria namorado com Não estaria há quantos anos? 13, 14, 14 anos. Não estaria 14 anos junto. Porque, mas aí eu tô me lembrando de mim agora. Eu vou contar de mim. Atenção, você que tá ouvindo. Atenção, você que tá ouvindo. Quando eu comecei a namorar a Stefania, hoje minha esposa, já veio aqui, já deu entrevista. Eu tava contando pra eles antes, ali nos bastidores, o meu relacionamento anterior, os meus relacionamentos anteriores não foram bons. Porque eu sempre fui um cara muito expansivo, assim, muito brincalhão. Sempre tive muitos amigos. Eu sempre tive muitas amigas. E as minhas namoradas anteriores eram muito ciumentas. E a Stefania é tipo o anti-ciúme. A gente já brigou pela falta de ciúme dela. Então acontece alguma coisa, porque às vezes acontecem coisas que não é motivo pra ciúme, é bobagem. Às vezes acontecem coisas no relacionamento que é motivo pra ciúme. A Stefania cagando pra luz. Mas isso aí... Que preguiça ela, que preguiça. E daí, sabe aquela sensação que tu tem assim, ó? Pô, acho que ela não gosta de mim então, cara. Porque como é que ela não ficou com ciúme disso, né? Porra, cara, professor ali e tal, os holofotes aparecendo bastante. Cagou pra mim. Então ela era o anti-ciúme. E no início do namoro, como eu tinha a experiência anterior, eu achava aquilo muito estranho. Então quando a gente começou a namorar, a primeira vez que eu disse pra ela, eu tenho um grupo de amigos desde o tempo do colégio muito forte, que é o Jacarta, a gente se intitula. Tem o nome do time de futebol e tal. E os meus amigos Jacarta, até hoje, a gente se dá muito bem. É raro você manter uma amizade desde a época do colégio. Nossa, os meus melhores amigos estão ali. E a primeira vez que eu fui sair só com eles, eu disse, vai ter um encontro da galera e tal, nós vamos jogar videogame e tal. E eu fui falar com ela assim, vai ser no sábado. Nervoso. E ela disse assim, ó, ai, que legal, que show. Vai, ótimo também. Daí eu já aproveito e saio um pouco com as gurias. Tipo, meio que deu graças a Deus que eu ia, sabe? Eu fiquei assim, cara... Aquilo pra mim foi muito estranho. Porque eu não entendia o quanto isso era saudável por um relacionamento. Então, você que tá aí e se questiona como é que a Babi e o Dudes estão juntos há 14 anos e eu e a Stefania estamos há 13... É só por causa disso. É por causa disso. Porque você não vai ficar 13 anos grudado com uma pessoa, fazendo tudo que você tem que fazer com ela o tempo inteiro. Então, pra mim, aquilo aí tem a ver com o que nós estamos falando, a noção do que eu tinha do que era um namoro. E eu e a Stefania começamos a namorar numa aposta. Como é que foi a aposta? Cara, conta Uma isso aposta. pra nós, A gente ficava muito tempo, né? Ficava um com o outro e com a cidade inteira também. Aí, né, ela também, eu também. Tudo bem, tá ficando, aquela fase. E aí a gente, não, cara, vamos começar a namorar, a gente tá há muito tempo junto, a gente se gosta. E eu disse assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque quando a gente começar a namorar, eu falei pra ela, tu vai mudar. Daí tu vai ficar ciumenta, vai ficar não sei o quê. E não vai dar certo, eu não vou funcionar. Tu trouxe a tua experiência. Isso, do trauma que tinha antes. E ela assim, olhando assim, tá louco, esse cara tá louco. Claro que eu não vou mudar, não sei o quê. E tal. E aí eu falei assim, então vamos fazer uma aposta. Eu aposto contigo que se nós namorar vai dar errado. E ela então tá apostado. E nós começamos a namorar. Meu Deus. E aí, 13 anos depois, no dia do casamento, ela pega o microfone e diz assim, parece que eu ganhei a aposta. Vamos!
Amo o time! Perdi a aposta. Você entendeu? Então, até ali eu sustentava, não, pode ser que acabe. 8 anos namorando, eu digo, não sei se perdi a aposta. No dia do casamento eu perdi a aposta. Mas tu entende que isso vem de uma construção e as pessoas são assim, das vivências que você tem. Né? E as pessoas, às vezes, não se dão a chance de ressignificar aquela vivência. Isso. As pessoas, às vezes, não estão abertas pra, tipo, não, cara, vamos lá, vamos tentar, vamos ver, será que vai me ajudar? Será? Eu quero pagar pra ver. As pessoas deveriam ter isso, né? Eu vou tentar. E não tentam. Eu acho que o principal disso tudo é o que a gente já falou no começo, que se não é saudável enquanto tá estudando, não é saudável enquanto tá na faculdade, E aí não é saudável nem tem de que jeito tá nenhum, junto, e na nem tem que verdade. tá junto, né? Cara, mas como o ser humano é assim, né? Esses dias um aluno veio falar comigo do podcast, do InterpretaCast. E ele disse assim, ó, professor, que legal, acompanho muito o teu trabalho, mas assim, o podcast eu não escuto porque eu não gosto de podcast. Eu não gosto de podcast, ele falou. E aí eu disse assim, tá, mas tu já tentou ouvir o meu? Não, nunca tentou. E aí ele tentou. Daí ele comentou, no vídeo do YouTube tem um comentário dele assim, ó, que legal, esse é o único podcast que eu escuto. Ou seja, esse podcast eu gosto. Por algum motivo ele gosta. Mas você entendeu? É a pessoa ter essa quebra, né? Sim. Então, eu tento imaginar agora a situação de um vestibulando que começa a ficar com alguém, por algum motivo, começa a rolar aquele troço todo assim, ó. E a pessoa tá afim de evoluir a relação com aquela pessoa. E ela vai dizer assim, não, porque eu tô estudando pro vestibular. Nossa, que Faz privação. sentido. Cara, isso não faz sentido nenhum, né? E aí agora vem a segunda reflexão que eu queria levantar a partir do que tu falou. As pessoas acham o quê? Que quando você entra na faculdade... Sabe aquele meme que tem no Twitter do mundo maravilhoso? Que tá a pessoa com os pássaros cantando, a cachoeira no fundo. Eu acho que as pessoas acham isso, né? Eu brinco com o pessoal da medicina, o pessoal que quer medicina, né? Eles acham que a vida deles se divide em 2 momentos. A vida triste, antes de entrar em medicina, e a vida depois que você entra em medicina, que é maravilhosa. Cara, você vai ver gente aberta, sangue escorrendo, os órgãos... O que você acha? Que daí tudo magicamente se resolveu? Pra caramba, né? Cara, muito doido. e essa idealização, Babi e Dudes, é grave, tá? Aham. É grave. Eu não vou levar o episódio pra esse ponto. Talvez um dia eu possa fazer um outro episódio sobre isso. Mas qual é o curso que mais existe idealização de que a vida é perfeita depois que você entra? Medicina. E por isso que às vezes a pessoa tá lá dentro e se frustra atrás. Isso. Tu sabia, não sei se vocês têm esse dado, mas eu não sei o dado exato porque eu não me preparei pra isso nesse episódio, mas eu já procurei na internet. O curso superior que mais tem índice de alunos desenvolvendo depressão é medicina. Olha só, cara. Já vi. Se você pegar medicina e os outros 4 cursos que mais têm alunos depressivos, somando não chega a medicina. Nossa. É o que mais tem. Cara. E daí você fica assim, porra, mas o sonho do cara era passar em medicina, o cara passou e tá depressivo por causa da idealização que ele criou de como seria esse processo. E daí você entra na medicina e diz, pô, quantos amigos que eu tenho e já vi, médicos, namorando outros médicos? É muito comum você ver isso. É muito comum você ver pessoas que... Por quê? Porque é uma rotina tão desgastante, tão estressante, que precisa de alguém que entenda aquele momento, cara. Exato. Então, você tá achando o quê? Que a vida vai... então agora beleza, agora eu vou desfrutar. Vem de uma construção de que as pessoas fazem, né? Então, o que eu recomendo a partir da tua fala para os alunos que estão nos ouvindo? Se você tem esse pensamento de que, se eu namorar agora vai me atrapalhar, reveja o seu posicionamento de vida daqui pra frente. Porque, cara, eu não tô com 60 anos pra dar conselho sobre a vida, mas eu tô com 35. O que eu posso falar pra você é que não fica mais fácil. Sim, não fica mais Não fácil. fica mais fácil. Não fica. Tu vai ter a faculdade, Não depois tu vai ter o teu emprego, depois, sei lá, tu vai construir uma família, tu vai ter filhos ou não vai ter filhos, mas não quer dizer que vai ficar mais fácil, né? Então, as pessoas, elas realmente idealizam e é uma viagem tremenda. E o que eu posso dizer... perante ao meu, né, a minha experiência, é que estar namorando me ajudou muito mais. Eu cresci muito mais, porque eu tinha justamente alguém que estava ali, que me apoiava, que me ajudava e que fez esse processo ser mais fácil. Porque, óbvio, aí a gente fala, eu estava dentro de um relacionamento saudável, né? Então... Pode ser que a gente se depare com relacionamentos não saudáveis? Pode. Mas quando você encontrar um relacionamento saudável, você vai dizer, não, namorar não atrapalha os estudos. Perfeito. Que legal. Que fantástico. Aí, sabe o que eu tô pensando agora? Eu tô pensando nas pessoas que estão nos ouvindo. Elas começaram com um direcionamento, assim, né? Vamos ver que eles vão falar sobre namoro. Deve ter alguém agora em casa que tá solteiro. E essa pessoa, eu não quero uma namorada pra...
A Babi, o Lauro e o Dudes falaram que se eu namorar eu vou melhor do Enem. Aí daqui a pouco a pessoa vai twittar lá. Alguém quer me namorar? Porque assim, pessoal, eu tô precisando... Eu tô precisando de um namorado pra ir melhor no Enem. Daqui a pouco vai acontecer isso no Ô, Twitter. Lauro, O pessoal do Twitter é meio maluco, Tem aquela hashtag assim, vidas solteiras importam. Não, porque né, vamos lá, hoje quando a gente tá gravando esse episódio não é Dia dos Namorados, mas quando ele vai pro ar é Dia dos Namorados. E o Dia dos Namorados, pra quem tá solteiro, é um momento que você fica assim, porra, toda a programação da TV é sobre Dia dos Namorados, as séries que a Netflix recomenda são do Dia dos Namorados, todas as postagens no Instagram são do Dia dos Namorados, né? Então daqui a pouco tem alguém pensando, a pessoa tá solteira, diz, cara, não vou passar no Enem enquanto não namorar. Então agora eles estão falando, porque também tem isso, né? A gente fala o troço, o cara vira. Não, tá, gente? Não é isso que nós estamos falando. Ah, então agora, todo sábado eu vou sair caçar pra achar alguém pra namorar, o que namorar vai me fazer. Não, nós estamos falando, vamos deixar isso claro, nós estamos falando do contexto em que você tem alguém, tá ali, rolou aquele affair, e você tá pensando em evitar namorar por causa disso. Não evite namorar por causa disso. Permita a vida acontecer. Deixa as coisas fluírem, né? Porque eu acho que a vida é muito mais você lidar com as coisas quando elas acontecem, da melhor maneira possível, do que você tentar controlar para que lado você vai, né? Nossa, tu falou isso ontem, eu postei um negócio que dizia exatamente isso. É. A vida não é sobre achar um abrigo na tempestade. É sobre aprender a dançar na chuva. Fantástico. Que frase, hein? É exatamente isso que tu tá falando. Que mulher, hein? Essa frase é pro recorte do Rios. Não, essa frase é fantástica. Cara, mas que loucura, né? É isso, né? De tu aprender Estou a dançar na refletindo. chuva. De tu deixar as coisas rolarem e lidar quando acontecer. Que legal. Ficou reflexivo, ele ficou Não, reflexivo. agora eu tô pensando. Agora eu tô pensando. Segura na mão do psicólogo. E- Tá na mão. Segura. Segura na mão do psicólogo. Agora, Putz, oficialmente, quase. Quase, futuro psicólogo. Cara, que loucura isso, né? Agora eu fiquei pensativo. Que conselho a gente pode dar pra quem tá solteiro agora e tá se sentindo mal, sabe? A pessoa que... Porque a gente tá pensando nas pessoas que, né, namoram, estão ali, e tem gente que tá solteiro e sente falta de um apoio. Porque às vezes, e aí eu já quero expandir isso mais, é falta de um apoio de um namorado, é falta de um apoio da família, é falta de um apoio dos amigos, sabe? Às vezes você tá ali naquela situação de, por exemplo, tentar por muito tempo um curso e você não tem uma rede de apoio, né? A gente tem vários alunos online que são de cursos online e o pessoal se sente muito sozinho, né? Então, cara, o que a gente pode fazer pra ajudar essa galera? Difícil, né? Que conselho a gente pode dar, assim, pra você que tá ouvindo agora? Pá, pois é, eu concordo com o que vocês estão falando, eu queria ter um namorado, eu não tenho. Será que eu consigo lidar com isso agora? Eu acho que do mesmo jeito que tem a pira do tipo, namoro atrapalha, tu também não precisa ficar pirado no sentido de, ai meu Deus, eu tô solteiro, eu preciso ter alguém. Não é essa a vibe também. Muitas vezes, mais vale você estar sozinho do que mal acompanhado. Às vezes, tu estando sozinho, tu vai render muito mais do que com aquela companhia, às vezes, que te atrapalhava, entendeu? Mas eu acho sim que rede de apoio, e aí a gente não fala só do namoro em si, né? Mas eu acho sim que rede de apoio é fundamental. Extremamente importante. É extremamente importante. Até vejo, sim, porque em cursinhos presenciais que a gente trabalha, o quanto eles fazem esses grupos, assim, e o quanto eles ficam próximos, né? Que realmente é o que o Laura acabou de falar, que talvez, pô, eu não tenho um namorado, não tô pensando nisso, mas eu quero ter uma rede de apoio. Então, eu faço amigos aqui, amizades fortes, a gente vê que eles sentam junto para almoçar, saem junto para almoçar. Então, como eles estão vivendo aquele mesmo contexto de pré-vestibular, estão na mesma pegada, então esse grupo de amigos às vezes acaba se fortalecendo. É importante de ter, né? Mas aí vem o caso do online, né? Como é que a pessoa que está ali no online vai fazer esse... E aí a gente pode dar a experiência do que nós fazemos no meu curso. Ó o jabá. Vamos lá, eu quero. espaço. Adoro. Deu a deixa, Achar o momento pro merchan é fantástico. Não, mas é verdade, né? verdade. É uma coisa que eu particularmente, eu priorizo bastante. Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito mais agregadora do que
né, de separar, e tem gente que faz muito isso, né? E nesse caso de agregar, eu tento sempre fazer isso com os meus alunos dentro do meu curso, de trazer, agregar eles. E é uma coisa que eu vejo que para eles faz muita diferença. Justamente você tá com a galera, porque às vezes é isso, às vezes tu não tem namorado, às vezes tu não tem uma família que apoia muito. E ali eles se encontram, né? Então por isso que a gente tem sempre o grupo, e para mim o grupo ele é uma das coisas mais fantásticas que tem dentro, por exemplo, dos meus cursos, que é onde justamente a galera vê que, cara, eu não tô sozinho. Eu não sou o único a passar por isso no universo. Tá todo mundo também que tá aqui, também tá passando por isso, também tá sendo difícil ali, também tá sendo difícil aqui. E o muito engraçado que a gente fez um grupo do Telegram, né? E a gente pensando, tá, como é que a gente vai organizar esse grupo aqui dos alunos, né? Daí tem lá recados importantes, você tem que dar os recados do curso, né? Tem suporte técnico, né? Algum problema em alguma gravação legal. Assim, ó, Babi, a gente não pode deixar de fora o tópico das fofocas, né? Então a gente tem tem um tópico? Fofoquímica. Fofoquímica, claro! Pra galera, Meu Deus, eu adoro. A galera se sente ali, né? Porque daí já tem piadinha interna deles, mesmo dos alunos, os camelo velho, e é muito Eu chamo legal. ele de camelo, tá? Fofoquímica é foi o auge. simplesmente fantástico. Pra não me deixar mentir, lê ali o que tá escrito. Cara, não acredito, tem mesmo, cara. Fofoquímica. Fofoquímica. Porque assim, ó... Porque dizem é eles- importante também, É né? importante. Claro. Você tava É falando, eu importante. fiquei chateado. Você falou assim, pô, não tenho apoio da família, não tenho apoio dos amigos, não tenho apoio do namorado. Eu disse, caramba, cara, onde é que, né, vai estar o suporte desse aluno, né? Tem Onde que é vai ter. tá? E onde também entra o nosso trabalho, né? Os professores, os próprios colegas do cursinho. Então, a gente tem muito, apesar de eu ser professora de química, o Dudu ser professor de matemática, nunca tu vai ser só o professor que ensina Claro. química, só o professor que ensina matemática, né? A gente presta muito essa rede de apoio. Tu também faz muito isso, né? Sim, adoro fazer. Acho que é fundamental, assim. Tanto que eu tenho um medo que eu vou compartilhar, que é o medo de o meu perfil do Instagram crescer demais tu e eu não consiga- conseguir mais responder as mensagens. Eu vou te falar. Sabe que isso me atormenta? Eu sou exatamente essa Às pessoa. vezes, assim, ó, vem uns caras de marketing e dizem assim, ó, não, vamos fazer aqui ó, um tráfego pago nesse teu perfil aqui, tu vai dobrar de seguidores em 2 meses. Eu digo, não, calma, porque não. Sabe, naquela época de Enem, que o nosso perfil explode de mensagem, eu não consigo responder, aquilo começa a me dar uma agonia, cara. Porque eu quero tentar ter o contato. E é difícil, né? Tanto que tem vários professores que já desistiram de tentar, porque é muita gente. E eu tenho esse medo, assim. Mas falando sobre essa questão do apoio, pra gente não ficar só no namoro e tal, da amizade, da mesma forma que tem gente que abdica de namorar pra estudar, tem gente que abandona os amigos, cara. Tem gente que tem os amigos vivendo outra fase e diz assim, ó, não posso porque eu tenho que estudar. Cara, tem um limite pra isso. Você não precisa sair todos os dias com seus amigos também. Mas, por exemplo, assim, ó, cara, tô em casa, tô solteiro, tô triste que eu tô solteiro, hoje é dia dos namorados, meus amigos vão se reunir, os solteiros, pra ir não sei aonde, num lugar jantar. Vai, cara. Exatamente. Ah, não, eu não vou porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que seguir o cronograma do cursinho. Você tá aí com esse beiço ouvindo o episódio, você não tá afim de fazer o troço, tá triste, vai ter um que tá triste. Deve ter gente chorando. Sempre tem um chorando, sempre tem. Aí o cara tá mal em casa, não, porque eu tenho que estudar, fazer uma bateria de exercício aqui. Cara, você não vai conseguir render, cara. Exato. E eu acho também, Lauro, que muitas vezes o cara rende mais por causa disso. É. Porque ele se dá esse espaço pro lazer, ele se dá esse espaço pros amigos, pro namorado que seja, pra um exercício físico. As pessoas acham que elas vão perder tempo. Na verdade, tu vai ganhar. Tu já viu Cultiva as amizades. essas entrevistas, por exemplo, né? Pegam os primeiros colocados, foi o primeiro lugar da UFSC, que vão entrevistar no jornal. Sim. Escuta para ver o que esses alunos estão falando, né? Exatamente o que acabou de falar. Eles dizem, eu não deixei de fazer as coisas que eu gosto, eu fiz a minha atividade, claro que num período menor, né? Um pouco mais controlado, mas eu não larguei tudo. Eu não fiquei assim, ó, só estudo. Eu tenho minha atividade, eu tenho meus amigos, eu saio, eu me divirto, eu vou pra praia, um pouco mais controlado, mas eu tenho que ter isso. Claro. Claro que vai Se ter viver só de estudo, abdicação, uma hora a né? cabeça também não aguenta, né? Isso vai ter abdicação nesse processo. Assim como se tu tiver lá com a tua profissão, tu vai abdicar de algumas coisas. Depois, quando tu tiver filhos, tu vai abdicar de outras coisas. Sempre vai haver esse você abdicar. Porém, você não vai viver só aquilo. Até porque se tu viver só aquilo ali, tu vai pirar. Tu vai pirar, não vai dar Vai certo. pirar. Não vai dar Não certo. vai dar certo. É que tem cara que acha que quanto mais tempo ele ficar. Mas eu digo pros alunos assim, né? Se você não passar,
Cara, quem vai estar ali pra te ajudar são os teus amigos, cara. Exato. E tu abandonou. E aí, como é que faz? Sabe? Quem vai estar ali pra ouvir teu choro, pra dar um abraço, pra fazer alguma coisa pra te distrair, são eles, cara. Pra onde tu vai voltar, né? Exatamente. É pra onde tu vai voltar. Tu sempre vai voltar pros amigos, pra família, pro teu namorado, pra tua namorada. Né? E aí tem gente que reclama assim, mas não, é que eu tô estudando sozinha aqui, eu sou sozinha, eu não tenho amigos tão próximos e tal. Mas tu fez alguma coisa pra construir isso ou tu ficou enfurnado em casa lendo livro? Sabe? E às vezes tu não consegue fazer uma boa prova, não porque tu não sabe os conteúdos. Eu tenho certeza que vocês estão cheios de alunos que nem eu tô, que sabem a droga do conteúdo inteiro. Tem aluno do meu curso que eu posso botar pra ser monitor e tirar dúvidas se eu quiser. De tanto que o cara sabe. Só que ele não passa. Por quê? Porque no dia da prova ele não tá bem. Ele não tá numa construção legal pra fazer aquilo. E aí eu digo pros alunos assim, né? E é uma coisa que bate bastante neles assim. Ai, professor, eu não sei o que eu tenho. Eu tô muito nervoso pra prova, eu não vou conseguir fazer uma boa prova. E aí eu pergunto assim, o que tu fez durante o ano pra estar bem agora? Pá, daí aquilo bate na pessoa. Ah, mas bate. Porque pra tentar ir bem em química, ela estudou química pra caramba. Pra tentar ir bem em matemática, ela estudou matemática pra caramba. O que tu fez pra não estar nervoso no dia da prova? E o Lá psicológico? no dia 12 de junho, dia dos namorados, tu saiu com teu namorado? Ou tu pegou e disse assim, não, hoje é segunda-feira, eu tenho que estudar química, porque tá no meu cronograma. Será que se tu tivesse saído com ele, tu não estaria mais tranquila na prova? Pá, essa aí vai bater em muita gente. Pausa dramática. Essa vai bater em muita. Pausa dramática. Essa bateu. Essa bateu. Essa bateu. Bate, Né? bate. Reflita sobre Reflita. o que você vai fazer hoje. Ah, vai ter um encontro, um aniversário do seu melhor amigo. Não, eu não vou porque eu tenho que estudar, porque é final de semana que tem simulado e tal. Tá bom? Quantos finais de semana tem simulado? Será que você não pode mover isso? Como é que funciona? Será que aquele momento que você vivenciou não ia contribuir pra você estar mais tranquilo depois? Né? E se você não fizer isso, você vai fazer o quê daí? A vida inteira? Exatamente. Putz, que loucura. Acabamos esse episódio numa bad, hein? O episódio foi indo. tava feliz, Pô, tava todo mundo rindo, que legal, a Babi e o Dudes e tal. E começou agora terminou com a pessoa refletindo sobre a sua existência Mas na se Terra. a gente não tá aqui pra fazer eles refletir, pra É que isso. a gente tá aqui, né? É isso, né? É justamente Se você- pra eles refletirem. Eu penso muito isso, sabe? Cada aula que eu vou dar, eu penso isso, assim. Tanto que é muito difícil eu dar uma aula em que eu só dei a aula. Eu tenho que falar alguma coisa. Se a pessoa vai assistir 45 minutos de um episódio no podcast e ela vai sair do podcast sem ter alguma coisa, então não adiantou, né? Exatamente. Não adiantou fazer. Gente, nós estamos chegando no final deste episódio. Passa rápido, né? Muito rápido. Eu falei que passava rápido. Quando a gente tá gravando, a gente nem nota. Então, como eu já perguntei pra Babi no outro episódio, se você não assistiu ainda o episódio com a Babi, da gente falando sobre saúde mental, a nossa saúde mental não é negociável, Não é. né? Sobre prática de atividade física, assista, volta alguns episódios aí no Spotify, volta alguns episódios no YouTube que você vai ver. Eu não falei, vou falar agora no finalzinho antes de fazer a pergunta pro Dudes, porque pra Babi eu já fiz, o @ deles no Instagram, tá? Siga @Babi Correia e siga @prof.dudes. É isso? Falei certo? Isso aí. Isso aí, O meu certinho. Correia é Correia. Não é Correia. Isso. Babi Correa. Correia. É isso, né? @Babi Correa. Correa? Correia. E @prof.dudes, D-U-D-S. Isso aí, isso aí. nos É acompanha isso, né? lá. Sigam eles no Instagram que vocês não vão se arrepender. Quem não conhece ainda o trabalho deles. A pergunta que eu sempre faço no final de um episódio de entrevistas, e dessa vez eu vou fazer pro Dudes, você vai poder responder olhando pra aquela câmera, Dudes, é a seguinte: que conselho você daria hoje, com a idade que você tem, com a maturidade que você tem, com a formação que você tem, com 14 anos aguentando a Babi? Que conselho você daria se você pudesse voltar no tempo lá pro Dudes vestibulando? Que tava lá com 17, 18, 19 anos, pensando o que ele queria da vida, imaginava estar onde hoje. Que conselho você daria? Olha, principalmente pra mim, o Dudes mais novo, né? Eu fui muito influenciado às minhas escolhas de curso pela minha família. E por isso que eu entrei em vários cursos. Eu sempre, alunos mais próximos, eu conto essa minha história, né? Eu saí do terceirão, fui cursar engenharia elétrica porque meu pai mandou. E larguei a engenharia, fui cursar ciências contábeis. No mesmo processo das ciências contábeis, eu cursei psicologia, educação física, para depois aí entrar na matemática. Então, passei por vários cursos com muito medo dessa pressão, porque meu pai queria que eu fosse engenheiro e quando eu larguei a engenharia, ele já achou, tu não vai ser ninguém da vida. Eu disse, não, vou cursar contábeis, que é um curso mais seguro, eu vou ter emprego pelo menos, e ficava muito com esse medo. Então, se fosse para dar um conselho para mim de antigamente, seria, cara, siga o que você quer fazer, o que você
que você sonha em fazer, aonde você almeja chegar, siga o que você quer fazer. Deixa lá meu pai lá mandando eu fazer uma coisa, pô, não deu certo, atrapalhou, né? Muita coisa teve que rolar, talvez precise ainda de umas sessões aí de psicólogos, umas terapias ainda para curar isso, mas essa seria minha dica para mim. Agora, dica para aluno, cara, é o que a gente falou aqui, né? Relacionamento saudável, boa alimentação, atividade física, ter uma boa base de apoio, que seja, não tô namorando, pô, tem os amigos, né? Que tenha alguém te dando esse suporte, esse apoio. Cursinho da Babi tem. Cursinho do Lauro também tem esse Tô sem nada, arroba. Mas é isso, né? Cara, fantástico. Que conselho legal, acho muito importante. Acho que tem muita gente nessa situação, tá? Ouvindo isso, pode ter um outro episódio, outro momento sobre isso. Não, mas a gente tem muita gente refletindo fazer, sobre a vida, porque né? Porque eu também tenho essa mesma vibe aí do Enfim, você fazer o que você quer. se você que tá ouvindo tá em dúvida do curso que você quer, você pergunta pro Dudes que ele fez todos. Né? Então, assim, qualquer curso que você pensar em fazer, pelo que ele falou aqui, ele já passou por todos os cursos da universidade. Então, cara, eu tô em dúvida, será que é bom? Vai no @prof.dudes e pergunta pra ele, porque não tem curso que ele não fez. Isso é fantástico, né? Não, e tem mais o recorde. Qual foi o recorde que tu me falou? Isso aí tu não pode ir embora sem falar. Eu tenho não é um recorde, né? É um recorde, cara. Isso aí, pelo amor de Deus. É algo que eu fiz e é uma marca que só eu tenho no Brasil, né? Não, Porque não é só tu. Tu não sabe. não sou. Eu sei que eu sou o primeiro a ter essa marca. Qual é a marca? Que eu fui o primeiro aluno do Brasil a passar numa municipal, estadual e federal ao mesmo tempo. Primeiro aluno do Brasil. Cara. Porque a minha universidade municipal, ela foi a primeira municipal pública do Brasil, que é a USJ, Universidade de São José. Então, como ela foi a primeira, junto com a municipal, eu passei na estadual, o DESC, Educação Física, e passei para Psicologia na UFSC, tudo ao mesmo tempo. E como ela era a primeira, então eu tenho certeza que eu sou o primeiro, porque não tinha. Tu não pode ser que tu não seja o único, né? Seja o único, mas eu sou O cara primeiro. cursou todos. Não, além de o cara né? cursar todos, ele foi o primeiro. Tem uma placa lá. Não, mentira. Plaquinha do... E fez tudo isso namorando a Babi. Pra você que acha que atrapalha, tá aí, ó. Toma, batendo recorde de namorando junto. Que loucura, né? Gente, muito obrigado por terem topado esse convite, por terem topado participar da conversa. Tenho certeza que a galera adorou, se divertiu muito e refletiu muito sobre tudo que a gente falou por aqui. Então, obrigado mesmo por terem topado. A gente agradece também o convite. A gente veio falando hoje que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso na vida. É a primeira vez que a gente gravou um podcast. Eu não sei o Dudes, mas eu adorei. Obrigada pelo convite. Que legal. A gente amou. Espero que a gente consiga, de alguma forma, contribuir um pouquinho, né, pros estudantes. Show. Que a gente tá aí pra isso. Foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Sensacional. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Valeu.